Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão do órgão especial. Submeto aos senhores desembargadores a aprovação das atas da 28ª sessão do órgão especial nas modalidades presencial e virtual realizadas em 7 de agosto de 2023. Não havendo objeção, declaro-as aprovadas. Antes de passar à pauta administrativa, eu quero só comunicar ao Tribunal, ao órgão especial, o resultado da votação do Tribunal Pleno, que se ultimou às 23 horas e 59 minutos da última sexta-feira. Foram presença de 160 desembargadores, pela aprovação das duas câmaras cíveis especializadas em direito público, foram 146 votos, 10 rejeitaram e 2 brancos e nulos. Dessa forma, então, o projeto está aprovado, né? E eu agora, o passo seguinte, hoje eu vou me reunir para nós, tem que haver um cronograma para instalação e a remoção prévia, o edital de remoção prévia, para saber quais os desembargadores que querem se transferir para essas novas câmaras e verificar se a informática está tudo ok e depois, então, fazer a remoção e lotar os itinerantes nas vagas remanescentes. Eu imagino que mais umas 2 ou 3 semanas a gente consiga fazer tudo isso. De qualquer forma, eu quero, através do órgão especial, expressar o meu agradecimento a todos os desembargadores dessa casa por esse resultado expressivo, né? 146 votos, a confiança na presidência de que nós estamos no caminho certo ao fazer isso, né? Então, muito obrigado. Apenas a comunicação. Bem, vamos prosseguir. Aqui temos o primeiro processo da pauta administrativa, que é a remoção do desembargador Horácio dos Santos Ribeiro Neto para a 7ª Câmara de Direito Privado em decorrência da aposentadoria do desembargador Jaime Dias Pinheiro Filho. O desembargador Horácio é o único desembargador que pleiteou a remoção. Existe alguma objeção? Então, declaro aprovado pelo órgão especial a remoção do desembargador Horácio. Segundo processo é o processo SEI 2019-061-1317, é uma minuta de resolução que altera a resolução 11 de 2021, que estabelece a política de gestão estratégica, a linha gestão, as diretrizes e governança, institui diretrizes para planejamento estratégico institucional do Poder Judiciário. Essa resolução aqui é apenas para dar uma nova redação, não tem nada de excepcional, dar uma nova redação, ajustando as modificações que nós fizemos estruturais no início da gestão, então, ajustando a terminologia, né? Antes se falava em diretoria-geral, agora é secretaria-geral. Na essência, ela não muda o conteúdo, apenas realmente é o texto que ela está alterando, ajustando as novas denominações dos órgãos internos. Há alguma objeção? Não havendo, declaro aprovado. Informo que foram adiados para a próxima sessão os processos 1 e 2 da relatoria da desembargadora Jaqueline. O 1 é uma petição criminal, 27.183/72, querelante Taciana Carvalho Mateus de Oliveira, funciona Procuradoria de Justiça, funciona a advogada Priscila Januzzi, e o querelado é Rodrigo da Silva Bacelar, né? Também vários advogados, o primeiro deles, Cláudio Serpa da Costa. Esse processo, a pedido da desembargadora, está sendo adiado. O segundo, também da desembargadora Jaqueline, processo 69.132/72, Sindicato dos Notários, representante do Sindicato dos Notários, representado Câmara Municipal de Macaé, também é da relatoria,
da desembargadora Jaqueline, ambos adiados para a próxima sessão. Ok. Chama a julgamento o processo número 3 da pauta, 44.019/83, da relatoria da desembargadora Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo, representante Associação Brasileira de Shopping Center, advogada Gabriela Barbeiro Ribeiro Goulart e outro, representado Câmara Municipal do Rio de Janeiro, interessado Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro, procuradores inscritos para sustentação, Manuel Simeão Cavalcante Neto e Fábio Costela de Carvalho. Sustentação oral por hora do doutor Alessandro Torresi. Está aí presente? Doutor Alexandre, pode ir à tribuna. É uma direta de inconstitucionalidade. Mas é um juízo de retratação, que eu não estou me retratando. É para a próxima semana. Então é próxima segunda, né? Próxima segunda, tá. Boa tarde, excelentíssimos desembargadores. Boa tarde. Antes de sustentar, chamar a atenção, talvez uma questão de ordem, justamente para, acredito que não seja o caso de haver sustentação, porque o que está agora em debate e julgamento não é a causa em si, que já foi julgada anos atrás, e sim a possibilidade que foi colocada pela terceira vice-presidência para que esse órgão realizasse, se fosse o caso, um juízo de retratação. Já houve sustentação oral nesse caso. Eu mesmo estive aqui anos atrás e fiz a sustentação oral neste caso, com a presença do procurador do município ou da mesa da Câmara de Vereadores, não me lembro, onde houve o resultado pela procedência da representação. Esse é só, então, um agravo, doutor? Na realidade, é uma representação que está retornando da terceira vice-presidência para que nós exerçamos ou não o juízo de retratação. Tá, então não essa questão, acho que não há necessidade de sustentação. Não há, presidente. Não há sustentação oral. Não há. Tá? Eu não fui informado disso. Tá Caso haja necessidade, eu posso tratar Não. Foi equívoco nosso. Tá bom? Obrigado não há aos dois advogados. de retratação. Doutora desembargadora Maria Augusta, por gentileza. E eu, por acaso, não me estou retratando. Sim. Eu estou sugerindo ao órgão especial que seja mantido o acórdão anteriormente proferido. Então, eu lerei a ementa que está sendo lavrada. Representação de inconstitucionalidade em face da Lei 6468/19 do município do Rio de Janeiro, que dispõe sobre perda ou extravio de cartão de ticket em estacionamento nos estabelecimentos comerciais e da outras providências. Inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa e usurpação da competência legislativa privativa da União Federal em matéria de direito civil. Procedência da representação e interposição de recurso extraordinário. Decisão da terceira vice-presidência determinando o retorno dos autos à Câmara de origem para eventual exercício de juízo de retratação. À luz do tema número 917 do STF, inexistência de contrariedade do julgado com o tema em referência, inaplicabilidade do tema 917 do STF à espécie, uma vez que o presente caso não envolve usurpação da competência privativa do ex-chefe do Poder Executivo. Juízo de retratação que se deixa de exercer. Manutenção do acórdão anteriormente proferido. Eu estou votando assim, se preferirem. Sim, a desembargadora relatora está mantendo o acórdão sem exercer, portanto, o juízo de retratação. Todos estão de acordo? Não, senhor presidente. Desembargador Najib. Sim, desembargador. Como muito bem constante da ementa do acórdão, é uma representação de constitucionalidade, de lei do município do Rio, que dispõe sobre perda ou extravio de cartão de ticket de estacionamento dos estabelecimentos comerciais e da outras providências. Foi apontado no acordo anterior a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa e usurpação
da competência legislativa privativa da União Federal. A Egrégia Terceira Vice, acho que o desembargador Zé Carlos, mandou de volta para reapreciar em face do enunciado 917. E a querida relatora, não, está mantendo o voto. Mas ocorre que um dos fundamentos do acórdão lá era justamente vício de iniciativa. Por quê? Não era o caso de vício de iniciativa, porque a iniciativa do legislativo era pleno. Não era aquele caso de restrição de iniciativa do artigo 917, do enunciado 917 do Supremo Tribunal Federal. E também não há que se falar em violação do direito federal, porque matéria que dispõe sobre o consumidor, esta casa mesmo tem vários acórdãos, inclusive a antiga súmula do Supremo Tribunal Federal, cujo número não me recordo, é que diz que não era válida a legislação municipal dispondo sobre o horário de funcionamento dos bancos. Então, por esse fundamento, pedindo vênias à querida relatora, né, nós estamos comemorando alguns anos já trabalhamos junto, e eu não mantenho o acórdão, estou julgando improcedente a representação, na qual é representante a Associação Brasileira de Shopping Center e representada a Câmara Municipal. É como voto, senhor presidente. Ok, alguém acompanha a divergência? Bem, então, por maioria de votos, foi mantido o acórdão que julgou procedente o pedido. Ficou conforme o voto da relatora. Ficou vencido o desembargador Najib, que acatava o juízo de retratação e julgava improcedente a representação. Fará declaração de voto, Sua Excelência, de voto vencido. Chama julgamento o número 4 da pauta, incidente de arguição de inconstitucionalidade. Desembargador Najib Slaib Filho é o relator. O arguente é a Egrégia Sexta Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, interessado Macro Atacadista S.A., também o Estado do Rio de Janeiro, Procurador do Estado, Rafael Santana Bastos, tá? Que pretende fazer sustentação oral. Doutor Rafael está presente? Só um minuto. Boa tarde, Excelência. Só um minutinho. O senhor pode fazer sua sustentação. Excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, boa tarde. O caso trazido a julgamento de Vossas Excelências na tarde de hoje é uma arguição de inconstitucionalidade dos artigos 4º e 5º da Lei 3.188 de 99. É a legislação tributária do Estado do Rio de Janeiro que concedeu isenção de ICMS aos produtos da cesta básica. Para tratar, Excelências, do mérito da arguição de inconstitucionalidade, convém fazer um breve introito sobre a origem da ação que originou essa arguição de inconstitucionalidade. Pois bem, a Macro Atacadista ajuizou um mandado de segurança contra o Estado do Rio de Janeiro no ano de 2000, se insurgindo especificamente contra a regra da legislação tributária de isenção de ICMS que obriga os contribuintes que gozam os benefícios fiscais a estornarem o crédito de ICMS. Porque, como Vossas Excelências bem sabem, o regime de não cumulatividade do ICMS se baseia no sistema de débitos e créditos. E só faz sentido falar-se em aproveitamento de crédito de ICMS quando há, obviamente, um débito. No caso da isenção, em que o débito não existe, o contribuinte é obrigado, pela legislação, a estornar esse crédito de ICMS. E é contra esse estorno que a Macro se insurgiu através do mandado de segurança de origem. Pois bem, qual foi o fundamento, um dos fundamentos que a Macro utilizou para atacar essa necessidade de estorno? Foi a ausência de convênio com FAS. Porque também, como Vossas Excelências bem sabem, a nossa Constituição Federal, no artigo 155, parágrafo 2º, 12G, exige que para a concessão de incentivos fiscais de ICMS seja necessária a autorização prévia de um convênio com FAS. Então, a Macro construiu o seguinte raciocínio: se não há convênio com FAS respaldando essa legislação de benefício fiscal,
eu não sou obrigada a estornar o crédito de ICMS. Esse argumento foi acolhido, tanto em primeira quanto em segunda instâncias, e, obviamente, o Estado interpôs recurso especial e recurso extraordinário, e no bojo do recurso extraordinário, o egrégio STF deu provimento ao recurso do Estado, reconhecendo a violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição. Então, os autos retornaram a esse egrégio tribunal e, obviamente, se instaurou a arguição de inconstitucionalidade julgada aqui por Vossas Excelências hoje. Pois bem, uma vez contextualizada a vinda da arguição de constitucionalidade a esse egrégio órgão especial, o Estado passa a demonstrar as razões pelas quais a arguição deve ser rejeitada, reconhecendo-se a constitucionalidade dos dispositivos da lei, do artigo 4º e 5º da Lei 3.188 de 99. Excelências, é verdade que a Lei 3.188 de 99 ela não foi precedida de convênio com FAS. Como Vossas Excelências bem sabem, esse benefício e vários outros benefícios fiscais eram comumente concedidos sem respaldo em convênio com FAS, não só pelo Estado do Rio de Janeiro, mas por todos os estados da Federação, no que se chama de guerra fiscal. O que aconteceu, Excelências, no curso desse processo foi que, em 2017, por um esforço de todos os estados da Federação, em conjunto com a União, foram editados os convênios 190, o convênio 190 de 2017 e a Lei Complementar 160 de 2017, justamente no esforço de pôr fim, ou se não atenuar, a guerra fiscal. E o que previam o convênio e a Lei Complementar 160, Excelências? Justamente a possibilidade de os estados da Federação reinstituírem os benefícios fiscais outrora concedidos sem convênio com FAS. E foi isso que aconteceu com o benefício fiscal do caso concreto. O convênio 160 e a Lei Complementar o convênio 190 e a Lei Complementar 160, tendo admitido a reinstituição dos benefícios fiscais, possibilitaram ao Estado do Rio de Janeiro reinstituir o benefício fiscal do caso concreto. Então, Excelências, houve aí uma regularização do benefício fiscal, com um atendimento do requisito constitucional de autorização em convênio com FAS, é que os contribuintes comumente chamam de confalização. Aquele benefício que não tinha respaldo em convênio com FAS passou a ter a partir de 2017. E eu chamo a atenção de Vossas Excelências porque o Ministério Público apresentou um parecer invocando a suposta inconstitucionalidade dessa Lei Complementar 160. Mas eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências para o fato de que, por mais que exista uma ADI em trâmite no STF tratando da constitucionalidade da Lei Complementar 160, o próprio STF vem julgando extintas ADIs concedidas por benefícios fiscais outrora concedidos sem convênio com FAS e reinstituídos na Lei Complementar 160, o STF tem extinguido essas ações, utilizando como fundamento a própria Lei Complementar 160. E também, na ADI que questiona a Lei Complementar 160, não há nenhum tipo de decisão de mérito, nem tampouco decisão determinando a suspensão de eficácia da Lei Complementar 160. Então, Excelências, a toda evidência, presume-se a constitucionalidade dessa legislação, que inclusive vem sendo aplicada até mesmo por esse egrégio órgão especial, como aconteceu no caso do benefício do setor metal mecânico. Por fim, Excelências, gostaria de chamar a atenção para o fato de que não pode haver uma cisão da legislação estadual, tal como pretendida pelo contribuinte no caso concreto. Caso seja declarada a inconstitucionalidade da legislação dos artigos 4º e 5º da Lei 3.188 de 99, é verdade que a Macro não seria obrigada a fazer o estorno de crédito de ICMS, mas ela também não teria isenção. Então, como disse o Estado nos autos lá do mandado de segurança e vem repetir aqui na arguição de constitucionalidade, a declaração de inconstitucionalidade sequer aproveita a parte autora, porque não pode haver essa cisão pretendida pela impetrante. E, por fim, Excelências, tratando agora de um aspecto que deve ser considerado, tendo em vista a previsão na LINDB, de que a consequência da decisão deve ser analisada por Vossas Excelências, tem-se em vista também que o que se está tratando aqui é uma questão de justiça fiscal. Estamos tratando não de um caso de arrecadação, de importância da arrecadação para o Estado, mas para os próprios contribuintes, que não foram tão irresponsáveis como a Macro, a ponto de questionar a constitucionalidade de uma legislação tão importante como a que concede ICMS sobre o benefício da cesta básica. Não preciso nem dizer que o nosso país e o nosso Estado também enfrenta questões de difícil solução no aspecto social, como a questão da fome, e o benefício da ICMS sobre
cesta básica é uma medida importantíssima para o combate no Estado do Rio de Janeiro. Então, são por essas razões, Excelências, que o Estado do Rio de Janeiro requer que seja rejeitada a arguição de inconstitucionalidade. Obrigado. Devolvo a palavra ao desembargador Najib. Senhor presidente, em resumo, foi muito bem apresentado pelo eminente advogado da tribuna, é uma lei de número 3.188 de 1999, do Estado do Rio, que prevê a isenção do recolhimento de CMS nas operações de saída dos produtos que compõem a cesta básica, promovida por estabelecimentos varejistas diretamente ao consumidor, bem como do estorno do crédito para saídas isentas. E é o caso justamente do autor da demanda, macroatacadista. O feito foi julgado pela Sexta Câmara, em um julgamento que eu não participei, mesmo porque era ainda presidente o querido desembargador Gilberto Rego, né? E eu já sou presidente em sucessão a ele há 10 anos. Então, esse julgamento tem mais de 10 anos. Ocorre que, durante esse tempo todo, como apontou a douta Procuradoria-Geral do Estado, no curso do processo foram editadas as leis complementares 160 e o convênio CMS, os quais autorizariam os estados a reinstituir benefícios fiscais instituídos em desacordo com o disposto do artigo tal, da 155 da Constituição. Então, o decreto estadual reinstituiu benefícios fiscais, entre quais a lei número tal. Prossegue argumentando que a reinserção foi chancelada pelo Poder Legislativo com a lei recente, 8.481, de 2019, que não houve violação da não cumulatividade e pugnou pela constitucionalidade da norma. Interessante, eu quero destacar o parecer do Procurador-Geral, né, o Procurador-Geral do Estado, que diz: nada obstante a Lei Complementar Federal 170 de 2017 e o Convênio ICMS 190 de 2017 serem objeto de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, não foi deferida medida cautelar na referida ADIM, nem qualquer outra liminar que afaste a aplicação dos interditadas normas. Prevalece, assim, a presunção de constitucionalidade da Lei Complementar Federal de 2017 e do Convênio de 2017, que não pode ser sua aplicação afastada por esse egrégio órgão especial. Por certo, o próprio Supremo Tribunal Federal vem aplicando regularmente a Lei Complementar 160 e o Convênio ICMS para julgar prejudicadas as ADIMs contra normas que originariamente instituíram por incentivo fiscal sem previsão do convênio, CONFAS, mas que foram convalidadas. Há diversos julgados do Supremo Tribunal Federal e o querido desembargador Gilberto Rego fez constar que ele depois vai defender o entendimento, não, que nós poderíamos julgar extinto. A minha dúvida em julgar extinto o incidente é o primeiro, porque isso é uma arguição de inconstitucionalidade. Nós estamos visceralmente ligados à apelação que está lá na Sexta Câmara. Muito bem. E a outra coisa que me altera, porque é antiga essa ADIM, essa ação da Sexta Câmara, tanto que o querido relator era o desembargador Gilberto Rego. E há 10 anos, então 2013, ele foi que lavrou o acórdão, né? Porque eu sou presidente de Câmara há 10 anos, em substituição a ele. Então, senhor presidente, eu estou votando no sentido de julgar improcedente a arguição, declarando-se a constitucionalidade da norma impugnada. Eu não julgo prejudicado, porque se eu o fizer, vai ficar esse lapso temporal em discussão. É como voto, senhor presidente.
O desembargador Najib está julgando improcedente o incidente de arguição de constitucionalidade. Haverá divergência? Senhor presidente, eu gostaria de inicialmente submeter uma questão de ordem ao algo especial, porque o desembargador Henrique Figueira está alertando para o fato de que o meu pai teria sido o relator do mandado de segurança. Eu fiz um voto na pauta em sentido divergente ao do desembargador Najib, entendendo que não estaria impedido, porque não estamos julgando o mandado de segurança, estamos julgando uma arguição de inconstitucionalidade. Em tese, eu não me veria impedido de julgar a arguição de inconstitucionalidade, que é uma matéria exclusivamente de direito, que não influiria, ou pode até, como desembargador, repercutir, mas eu não estaria julgando o mesmo processo. Mas, enfim, eu me curvo. O mandado de segurança que seu pai... Foi o relator. Se referia que insurgia-se, se discutia o que no mandado de segurança? É o mandado de segurança que foi suscitado, mencionado da tribuna, né, impetrado pelo Macro. Talvez, me parece que a situação não é tão confortável. Não, poderia ser eventualmente até de suspeição, mas impedimento, que é uma regra objetiva, seria pelo artigo 147, se eu não estiver enganado, do Código de Processo Civil, quando dois ou mais magistrados, parentes entre si, um deles tiver atuado na causa. É uma arguição de inconstitucionalidade, mas, enfim, eu me curvaria à decisão do órgão especial. Vossa Excelência, não acha melhor, Vossa Senhor Excelência? presidente, pela ordem, Quem está falando? o Gilberto Rego era o relator e agora está intervindo nesse controle abstrato de constitucionalidade o seu filho. Não há inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, desde o início da década de 90, assegurou que não há impedimento, sequer suspeição no processo abstrato de controle de constitucionalidade. Aqui não é processo direto. Nós estamos discutindo com abstração. Nós estamos discutindo quase que uma verdadeira ADIM, que os efeitos serão idênticos à ADIM. Exato. Eu vou aditar que o desembargador Verson Rego tem a qualificação para atuar no feito. Senhor presidente, desembargadora Bicair, eu compunho o colegiado da Sexta Câmara a essa época. O desembargador Gilberto Rego, sendo relator, necessariamente eu não participaria da turma julgadora, porque a época seria o desembargador Marco Aurélio Frois e o desembargador Peçanha. Mas eu não sei se eu participei desse julgamento. Não. Já esclareço, desembargador. Foi a desembargadora Mariana e o desembargador Antônio Neves. Foi anterior a mim, inclusive. Exato. Está ótimo, então. Muito obrigado. Bem, ainda que Vossa Excelência não se sente nem suspeito nem impedido. Eu indago se os desembargadores presentes têm alguma ponderação a fazer nesse sentido, se gostariam ou se vamos acatar a posição do desembargador Werson. Presidente, em relação ao desembargador Bicair, não há problema algum, porque quando no órgão fracionário o relator suscita o incidente e o processo é encaminhado ao órgão, e se ele compõe o órgão, a relatoria natural é dele. Então, não vejo problema algum. Em relação ao desembargador Werson, Vossa Excelência também não, né? Então, vamos prosseguir. Não tem impedimento nenhum. Fala, desembargador. Então, inicialmente, eu destacaria para apreciação do colegiado o não conhecimento, o julgamento de prejudicialidade estaria prejudicado a presente arguição de inconstitucionalidade. Como mencionou o eminente procurador da tribuna, nós temos, originariamente, normas jurídicas manifestamente inconstitucionais. Elas eram inconstitucionais. Não havia nenhum respaldo que as justificasse numa afronta direta ao artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição da República. O que nós tivemos posteriormente a isso foi legislação complementar superveniente, a mencionada LC 160, e um convênio CONFAS na sequência, que reinseriram
àquelas normas. O que o Supremo Tribunal Federal, inclusive em voto trazido pelo eminente desembargador Najib, no voto de Sua Excelência aos autos, o que o Supremo tem feito nesta situação é considerado prejudicada as ações diretas de inconstitucionalidade posteriores, não avançando sobre o mérito. Então, num primeiro momento, eu gostaria de, sem examinar o mérito, submeter ao colegiado a declaração de prejudicialidade, considerar prejudicado o presente incidente. Caso vencido, aí eu avançaria sobre as considerações de mérito. O desembargador Najib já avançou sobre o mérito, ele entende que não estaria prejudicado, eu votaria inicialmente no sentido de estar prejudicado. Vencido ficando, eu me manifestaria sobre o mérito. Tá bom. O desembargador Werson, a princípio, suscita a questão de ordem, entendendo que está prejudicado a arguição de inconstitucionalidade. Eu vou colher, então, os votos apenas em relação a isso. Se o órgão entender que está prejudicado, não avançamos, esse será o resultado final. Se não, eu colho o seu voto e aí vamos colher o voto de todos, porque aí me parece que haverá divergência quanto ao resultado. Então, vamos lá, desembargador Luiz Fernando Pinto. Está aqui prejudicado. A questão é só se Vossa Excelência acompanha o desembargador Werson, entendendo que está prejudicado pelo advento por essa posição que as Cortes Superiores têm tomado ante as leis, a Lei Complementar 160 e o Convênio 190, posteriormente expedidos. Estou acompanhando a divergência, presidente. Não, está entendendo... Sim. Sim, está sim. com o Exato. desembargador. Tá bom. Vamos lá. Desembargador Caetano. Senhor presidente, eu vou pedir muitas vênias para divergir do eminente desembargador Werson, porque, pelo que eu pude, estudando o processo, eu verifiquei que esse acórdão ele já foi objeto de julgamento no Supremo Tribunal Federal, que entendeu exatamente que não havia sido obedecida a cláusula de plenário. Então, me parece que essa questão, com todo respeito, eu repito, estaria até superado, porque ele já determinou, salvo engano, que esse processo viesse ao plenário exatamente para apreciar a questão da inconstitucionalidade. Então, eu vou pedir muitas vênias e vou entender que vou adentrar no mérito da questão, com muito respeito à posição do desembargador Werson. Desembargadora Marinês. Eu também respeito muito a posição do desembargador Werson, mas eu entendo que não há constitucionalidade superveniente. Isso não existe. A coisa não pode ser inconstitucional e se tornar constitucional por uma resolução. Então, eu não entendo que esteja prejudicado, não está, e há que se adentrar ao mérito. Desembargadora Maria Augusta. Acompanho. Acompanha quem? A desembargadora Marinês. Tá. Desembargador Milton. Bom, senhor presidente, também acompanho o relator. O Supremo determinou que nós apreciássemos a arguição de inconstitucionalidade. E a solução dada por ele é bastante razoável, para evitar exatamente aquele lapso de tempo e uma discussão que seria talvez até inócua no segmento. Desembargador Adriano. Acompanho o relator. Desembargador Bernardo está ausente. Desembargador Maurício. Também não Presidente, está. embora em princípio eu estivesse propenso a acompanhar o eminente desembargador Werson, eu não tenho dúvida que no mérito eu vou acompanhá-lo. Vamos para o mérito, então. Tá. Desembargadora Sueli. Presidente, eu estou acompanhando o relator. Eu indago, o relator já afastou essa prejudicialidade? Não. O desembargador Werson que está colocando, entendendo que está prejudicada ante as razões que ele colocou. Então eu só estou colocando em votação se o órgão entende que está prejudicada. Não, eu vou adentrar no mérito. Desculpa que eu pulei desembargador Najib. Desembargador Najib também Ele é o relator. Vossa Excelência é o relator. Lógico, vai entrar no mérito. Então, desembargador Adriano, tá. Desembargadora Sueli está como desembargador Najib.
vai entrar no mérito. Desembargador Fonseca Passos. Acompanha a divergência, presidente. Então, é com o desembargador Werson. Desembargador Henrique. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu realmente comentei com o desembargador Werson sobre o impedimento dele, né, exatamente com base na regra objetiva do Código de Processo. Mas o desembargador Najib, o relator, trouxe luzes ao caso, no sentido de que não há impedimento no controle abstrato de constitucionalidade. Então, por isso que está superada essa questão, eu vou rejeitar a preliminar, pedindo vênia à eminente divergência. Desembargador Maldonado. Eu estou acompanhando a divergência, presidente. Desembargadora Rosita. Com o relator, prosseguindo no mérito. Desembargador Basílio. Com o relator, presidente. Desembargadora Bicair. Com o relator. Desembargador Moinhos. Com o relator, presidente. Desembargador Delorto. Com o relator, presidente. Desembargador Fernando Chagas. Com as vênias do desembargador Werson, pela análise do mérito. Desembargador Joaquim. Com o relator. Desembargador Cury. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Augusto. Com o relator, presidente. Então, foi rejeitada a questão de ordem no sentido da prejudicialidade da medida. Perfeito. Então, vamos entrar ao mérito. O desembargador, neste caso, está julgando improcedente a arguição, o incidente de arguição de constitucionalidade. Haverá isso, divergência? senhor presidente. Em relação à questão meritória, eu estou trazendo aqui uma posição divergente à do desembargador relator por duas questões. A primeira é a época da edição da norma jurídica questionada, não havia, como mencionei, o convênio com o FAS e nem legislação complementar que pudesse autorizar a realização daquela operação de isenção, aquela concessão de benefícios, né, aos itens da cesta básica. Nesse sentido, eu apontei aqui vício formal e vício material da norma impugnada por ofensa direta e imediata ao artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição. Trouxe jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Citei aqui acórdão do ministro Marco Aurélio, outro acórdão do ministro Marco Aurélio, acórdão do ministro Fux, acórdão do ministro Barroso. O parecer do Ministério Público na linha da improcedência, da declaração, de inconstitucionalidade do dispositivo. E o que me parece mais importante, no voto do desembargador Najib, quando ele cita a jurisprudência em respaldo à tese, o segundo voto, que é o do ministro Barroso, do ano de 2020, na ação direta de inconstitucionalidade 5.145, o próprio ministro ele diz o seguinte, abro aspas, hipótese em que os benefícios fiscais concedidos pelo decreto número X do Estado do Maranhão, independentemente de previsão em convênio estadual, interestadual, em afronta aos artigos 5º, 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição, foram incluídos no convênio CONFAS 190 de 2017, que regulamentou a LC 2017, para fins de convalidação. De modo que os benefícios fiscais referidos passaram a contar com outro fundamento de validade. Outro fundamento de validade. Situação que implica significativa alteração do quadro normativo, cuja constitucionalidade é discutida na presente ação, o que leva à prejudicialidade da ação direta por perda superveniente do objeto. Então, o acórdão trazido pelo eminente desembargador Najib não traz hipótese de convalidação ou de saneamento de um vício de inconstitucionalidade formal ou material na origem. É jurisprudência
tranquila, forte, consolidada do Supremo Tribunal Federal e o apoio, salvo engano, da majoritária doutrina, que o vício da inconstitucionalidade não se convalida ao longo do tempo, nem mesmo por emenda constitucional posterior, que dirá por uma legislação. Ou seja, o que o Supremo Tribunal Federal vem dizendo, quando diz que estão prejudicadas as ações diretas de inconstitucionalidade, é, sem avançar sobre o mérito, sem dizer que as normas anteriores seriam constitucionais, é dizer, elas encontraram um novo fundamento de validade. Isto é, a partir do momento em que nós temos a Lei 160, a partir do momento que nós temos a Lei Complementar 160, o novo convênio CONFAS, se aqueles benefícios foram reinseridos na regra, a partir daquele momento eles adquirem um novo fundamento de validade. Fundamento de validade que não sana o vício da inconstitucionalidade anterior. Significa que eles passam a ser válidos, os benefícios concedidos, dali para frente. Então, nesse sentido, senhor presidente, pedindo vênias ao eminente desembargador Najib, que é um constitucionalista que eu respeito, foi inclusive meu professor de Direito Constitucional na Escola da Magistratura, e se eu estiver falando besteira, peço perdão, eu não vejo como convalidar um vício material e formal de inconstitucionalidade pela simples edição de lei complementar posterior, que simplesmente reinsere benefícios concedidos de maneira inconstitucional. Eu estou votando pelo acolhimento e julgamento de declaração de inconstitucionalidade da norma vergastada. É como eu voto. Sim. Então, temos duas posições. A do desembargador Najib, entendendo pela improcedência total da arguição, a arguição interposta, e do desembargador Werson, que entende que ela é procedente porque só a partir do momento da Lei Complementar 160 que se tornou válida aquelas já que antes seria inconstitucional. Então, vamos escolher os votos, aqueles que acompanham o desembargador Najib e aqueles que acompanham o desembargador Werson. Desembargador Adriano. Acompanho o relator. Desembargador Maurício Caldas. Peço vênia, eminente desembargador Najib, mas vou acompanhar integralmente o voto divergente do desembargador Werson. Desembargadora Sueli. Com divergência. Desembargador Carlos Eduardo Passos. Presidente, também vou pedir vênia ao eminente desembargador Najib para acompanhar a divergência. Desembargador Henrique Figueira. Com a divergência, senhor presidente. Desembargador Maldonado de Carvalho. Com a divergência, presidente. Desembargadora Rosita. Desembargador Basílio. Com o relator. Desembargadora Bicair. Com o relator. Desembargador Moinhos. Presidente, peço vênias ao desembargador relator, estou acompanhando a divergência. Desembargador Delorto. Senhor presidente, tendo em vista, inclusive, a emenda de acordo do Supremo Tribunal Federal trazido pelo desembargador relator, eu estou acompanhando o voto do relator, senhor presidente. Desembargador Fernando Chagas. Com as vênias do relator, acompanho a divergência. Desembargador Joaquim Domingo. Com o relator. Desembargador César Cury. Com a divergência. Desembargador Augusto. Com o relator, presidente. Desembargador Luiz Fernando Pinto. Com a divergência, presidente. Desembargador Caetano. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargadora Maria Inês. Com a divergência. Desembargadora Maria Augusta. Com o relator. Desembargador Milton. Com o relator. Não tem que ter quórum. Há o quórum. Está sendo. O quórum tem que ser qualificado. Nós temos 11 votos pela improcedência e 11 votos
pela procedência. Então, está empatado, eu tenho que, então, nesse caso, desempatar, e neste caso eu estou votando com o relator, pelos fundamentos que já foram deduzidos. Então, 12 votos e 11 votos pela procedência. É bem dividido, né? Então, vamos lá. Após votar, aliás, vou pela ordem, o desembargador Werson levantou a prejudicialidade da arguição de acordo com as razões que expendeu em plenário. Colocada a questão em votação, a maioria entendeu por afastar a prejudicialidade, contra os votos dos desembargadores Carlos Eduardo Passos, Maldonado de Carvalho, Werson Rego e Luiz Fernando Pinto. Em prosseguimento, no mérito, votaram pela improcedência, por maioria, foi julgada improcedente pelos votos dos desembargadores Caetano Ernesto Fonseca Passos, Maria Augusta Vaz, Milton Fernandes de Souza, Najib Slaib Filho, Adriano Celso Guimarães, Ricardo Rodrigues Cardoso, Rosita Maria de Oliveira Neto, Marcos Henrique Pinto Basílio, Benedito Abicaí, Cláudio Delorto, Joaquim Domingues de Almeida Neto e Augusto Alves Moreira. Votaram pela procedência nos termos apresentados pelo desembargador Werson, os desembargadores Maria Inês Gaspar, Maurício Caldas, Sueli Lopes, Carlos Eduardo Passos, Henrique Figueira. Senhor presidente, desculpe, senhor presidente, pela ordem, desculpe interromper. Eu acho que nós ficamos com a divergência, não foi? Divergência. Esses que eu estou dizendo é divergência. Desculpe, obrigado. Henrique Figueiras, Maldonado de Carvalho, José Moinhos, Fernando Chagas, César Cury, Werson Rego e Luiz Fernando Pinto, que farão declaração de voto vencido. Este é o resultado. Preferência regimental da desembargadora Maria Helena Pinto Machado, incidente de arguição de inconstitucionalidade. Arguente, Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça, interessado Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e também o Estado do Rio de Janeiro. Há pedido de sustentação pelo Estado do Rio de Janeiro, na pessoa da doutora Janaína Andrade. É pelo Estado. Doutora Janaína, por gentileza. Senhor presidente, talvez não haja necessidade do Estado sustentar. Ah, sim. Então, vamos aguardar, doutora Janaína. Vamos ouvir, então, o voto da desembargadora Maria Helena. Tá ótimo, obrigada. Eu vou começar pelo final, já afirmando que eu entendo que o incidente deve ser acolhido com o reconhecimento da inconstitucionalidade, daí porque eu afirmei que talvez não houvesse necessidade da Procuradoria do Estado sustentar. Eu vou passar a leitura da ementa. Se não ficar claro, eu passo ao voto ou presto os esclarecimentos pertinentes. Arguição de inconstitucionalidade, controle, incidente, intertanto, do disposto no parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Estadual 6.855 de 14, norma decorrente de emenda parlamentar
a projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, restabelecimento da integralidade do vencimento base a determinado grupo de servidores com jornada de trabalho diferenciada, aumento de despesas públicas, vedação. Artigos 112, parágrafo 1º, inciso 2º, alíneas B e 113.1 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, acolhimento. No caso vertente, o colegiado da Egrégia Primeira Câmara deste Tribunal, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo juízo singular, que julgou improcedente pedido formulado em ação civil pública de aplicação da regra da integralidade ao vencimento base a todos os servidores da área técnica e de saúde da SEAP que possuem jornada de trabalho diferenciada. Vislumbrou que o parágrafo 2º do artigo 1º da lei acima indicada, qual seja 6.855 de 2014, parênteses, norma legal que serviu de fundamento para a formulação do pedido da mencionada ação civil pública, fecha as parênteses, padeceria de inconstitucionalidade decorrente de aparente incompatibilidade com o disposto nos artigos 112.2, alíneas B e 113.1, ambos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Depois do exame dos autos, que o projeto de lei 3.045 de 2014, do qual se originou a lei estadual, não continha em seu texto o questionado parágrafo 2º do artigo 1º, advindo referida norma de emenda parlamentar. Como se diz, admite-se a formulação da emenda parlamentar em projetos de iniciativa do Executivo, desde que observadas as seguintes condições: guardar a matéria objeto da emenda pertinência temática com aquela versada no projeto de lei e não ensejar aumento de despesa à administração pública à luz do artigo 113.1 da Carta Estadual. Na hipótese desses autos, é imperioso reconhecer que o parágrafo 2º do artigo 1º implicou em aumento de despesa, haja vista ter restabelecido a regra de integralidade de vencimento base a todos os servidores da área técnica e de saúde da SEAP que possuíssem jornada diferenciada e que tiveram seus vencimentos reduzidos por força da Lei Estadual de 2010. Diploma legal, segundo o qual os servidores que possuíssem jornada laboral inferior a 40 horas por semana deveriam receber vencimentos proporcionais e não integrais. Em outras palavras, em razão do dispositivo legal impugnado, ainda que um servidor com atuação na área técnica de saúde tenha carga laboral inferior a 40 horas semanais, seu vencimento base deveria ser o mesmo daquele submetido à jornada de trabalho semanal de horário diferenciado. Diante deste contexto, em que o aumento de gastos gerados aos cofres públicos se revela indiscutível, é de rigor concluir pela inconstitucionalidade formal da norma impugnada, motivos pelos quais eu indico no meu voto, enfim, que o incidente deve ser acolhido com o consequente reconhecimento da inconstitucionalidade da norma legal impugnada, senhor presidente. A desembargadora está acolhendo o incidente. Haverá divergência? Sim, senhor presidente. Desembargador Najib. No caso vertente, o colegiado da Egrégia Primeira Câmara Civil, por ocasião do julgamento do recurso da apelação interposto pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo juízo singular, que julgou improcedente pedido formulado em ação civil pública. Então, a Defensoria entrou com a ação civil pública, como lhe permite a lei respectiva, pedindo a aplicação da regra de integralidade ao vencimento base a todos os servidores, não só da área técnica, como de saúde, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, que possuem jornada diferenciada de trabalho. Então, essa gratificação, a douta maioria lá da Câmara vislumbrou que o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Estadual 6.855, 2014, é a norma que serviu de fundamento para a formulação do pedido de mencionada ação civil pública. Padeceria de inconstitucionalidade. Então, a douta Defensoria Pública, como lhe permite o artigo 1º da Lei 8473, da Lei da Ação Civil Pública, em favor dos servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária,
que possui jornada diferenciada de trabalho. Lembra, a turma do policial, esse grupo não tem direito àquela diferença de salário, da mesma forma que juiz e promotor. Então, entrou com a ação civil pública fundamentado nesse parágrafo 2º do artigo 1º. E a da Igreja Primeira Câmara Civil entendeu que era inconstitucional. E aí continua. O projeto de lei foi submetido à sanção do governador, entendeu por bem não sancionar integralmente, recaindo o veto do chefe do Executivo exatamente sobre o texto do parágrafo 2º do artigo 1º, que ao final do processo legislativo acabou por ser definitivamente incorporada à lei anterior, 6.855, pela derrubada de veto do governador. E aí, quando não foi cumprida essa lei, quando veio, certamente todo mundo foi correr para a Defensoria Pública entrou com a ação civil pública. Nesta ação civil pública, a douta Primeira Câmara disse que era inconstitucional, mandou para nós que era inconstitucional. Data vênia do entendimento não é a inconstitucionalidade nos termos do enunciado 917. Por quê? Esta lei simplesmente restaurou o que já existia. Essa lei não criou tributo, não criou despesa, ela simplesmente fez retornar o regime anterior. Então, é certo que o governador que fez isso é contra, mas a outra lei já estava vigente. Aí, quando tiraram, aí ela vem com essa. Então, eu peço vênia, não creio incidente o enunciado 917, estou julgando improcedente também esta arguição de inconstitucionalidade. É como voto, senhor presidente. Então, a relatora acolhe o incidente para declarar a inconstitucionalidade da norma legal impugnada, enquanto o desembargador Najib entende que é improcedente. Haverá alguém acompanhará o desembargador Najib? Então, por maioria de votos, vencido o desembargador Najib, foi acolhido o incidente com o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma legal impugnada. Este é o resultado. O desembargador Najib fará declaração de voto vencido. Obrigado. A mesma coisa? Sim. Também eu vou chamar a julgamento, também de Vossa Excelência, desembargadora Maria Helena, o 13 e o 14 são mandados de injunção, 99.032 é o 13 e 59.170 o 14. O primeiro, 13, é o impetrante Alain da Silva e o 14, impetrante Genival Fagundes. Há advogado presente? Os assuntos são idênticos, então, sim, Vossa senhor Excelência. presidente. Senhor presidente, alterando o posicionamento pessoal meu anteriormente, quando compunha o órgão, até em casos similares, nesses dois mandados de injunção, em decorrência do julgamento da tese pelo STF, eu estou alterando o posicionamento, estou denegando a injunção, justamente por conta desse julgamento do STF que fixou a tese de que o regime de subsídio não é compatível com a percepção de parcelas outras inerentes ao exercício do cargo, mas que não afasta o direito à retribuição pelas horas extras eventualmente realizadas e que ultrapassem a quantidade remunerada de parcela única. Então, eu estou, em ambos os casos, votando no sentido de denegação da injunção. Eu acho que eu fui até sucinta demais, mas como é uma matéria já conhecida por todos... Isso, nada. Desembargador, em ambos os processos, a matéria conhecida nossa está denegando a injunção. Vossa Excelência receber o voto, haverá divergência. Não haverá divergência, então o resultado em ambos os processos é que, por unanimidade, foi denegada a injunção nos termos do voto da relatora. Esse é o resultado. Senhor presidente, peço licença para me retirar. Licença concedida a contragosto. Relatoria do desembargador Fonseca Passos, o número 5 da pauta,
Processo 12.498, é uma direta de inconstitucionalidade, representante prefeito do município de Niterói, procurador do município, Manuel Simeão Cavalcante Neto e Rodrigo Gismonte. Representado, Câmara de Municipal do Rio de Janeiro. Haverá, o senhor é o doutor Manuel Rodrigo. Doutor Rodrigo Gismonte fará sustentação. É procurador do município, presidente? Defendendo pelo representante, né? Tem alguém pelo representado, presidente? Tem alguém representado aí? Não, não tem. Presidente, eu não estou vislumbrando necessidade de sustentação, não. Eu posso antecipar o meu voto ao ilustre procurador? Vossa Excelência, pode. É uma representação de inconstitucionalidade da Lei 6.000 de 2015 do município de Janeiro, que dispõe sobre sanções a serem aplicadas à empresa em que for constatada a existência de trabalho escravo ou infantil. Determinação da celebração de convênios, além do dever de fiscalização do cumprimento da lei pelo Poder Executivo. Previsão de sanção disciplinar em desfavor de agentes municipais. Ingerência sobre o funcionamento e a organização da administração municipal e ainda sobre o regime jurídico dos servidores da administração municipal. Matéria inserida na reserva de administração, iniciativa privativa do chefe do Executivo para definição das responsabilidades dos órgãos integrantes da administração pública. Ofensa ao princípio da separação e independência dos poderes. Constitucionalidade formal por violação aos artigos 7º, 112, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B, e 145, incisos 2 e 6, letra A, da Carta Estadual. Definição pelo diploma municipal dos conceitos de trabalho escravo e trabalho infantil, tema transcendente ou interesse meramente local. Invasão na esfera de competência privativa da União para legislar sobre direito de trabalho nos termos do artigo 22, inciso 1 da Constituição da República. Estou votando, senhor presidente, por acolher a pretensão deduzida na representação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal número 6.000 de 2015. É como voto. Todos estão de acordo? Peço vista, senhor presidente. Os demais estão de acordo? Alguém vai esperar a vista? Não. Não, não é? Então, resultado provisório. Após votar o relator pela procedência do pedido, pediu vista o desembargador Najib Slaib. Ponto. Todos os demais desembargadores acompanharam o voto do relator. O resultado provisório, doutor. Chama julgamento número 6 da pauta, relatoria do desembargador Werson. Desembargador Najib, posso colocar... Não vai pautar, né? Oportunamente. Tá bom. Tá. Lembrei que a outra tá. Desembargador Werson, relator, número 6 da pauta, mandado de segurança, 60.520, impetrante Rafaela Aparecida de Almeida Cabido. A advogada em causa própria, impetrado, desembargador, presidente da Comissão de Concurso Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Interessado do Estado do Rio de Janeiro. Doutora Rafaela está presente. Sim. Fará sustentação. Há um agravo interno também que vai ser julgado hoje. A senhora pode fazer sua sustentação, doutora. Boa tarde a todos, excelentíssimos desembargadores. Bom, esse mandado de segurança foi impetrado pela candidata ao cargo de analista do Judiciário sem especialidade, do 61º concurso. Esse concurso era composto por 3 fases, uma fase objetiva, com 2 provas, e uma fase discursiva. As provas discursivas somente seriam corrigidas se o candidato, além de alcançar a pontuação, ele também ficasse dentro da cláusula de barreira, que depois da retomada do concurso, a cláusula de barreira passou de 77 para 17. Então, 17 candidatos teriam a sua prova subjetiva corrigida. A candidata não ficou entre esses 17
concursandos, né? E a sua prova não foi, né, corrigida em decorrência dessa cláusula de barreira. Só que no decorrer do concurso entrou em vigor a Lei 9650 do Estado do Rio de Janeiro, e essa lei ela dispõe, porque ela está em vigor, que os candidatos, né, vou ler o artigo 1º, ela diz o seguinte: os candidatos que não tenham sido classificados dentro do quantitativo de vagas disponibilizados no certame não podem ser considerados eliminados. Aqui acontece que, em decorrência dessa cláusula de barreira, que só permitia que 17 provas fossem corrigidas, a lei, o edital não ficou em consonância com a lei. Em que pese a lei ter entrado em vigor após a publicação do edital, o artigo 2º dessa mesma lei dizia que ela se aplicaria também aos concursos em andamento. E aí, em decorrência disso, a autora impetrou o mandado de segurança, foi deferida a liminar, a prova subjetiva foi corrigida, e aí o Estado impetrou, né, entrou com agravo interno, falando da inconstitucionalidade da lei e falando da cláusula de barreira que foi reconhecida pelo STF. A cláusula de barreira, sim, ela foi reconhecida pelo STF. No entanto, há uma lei estadual nova que acaba, né, suprime a cláusula de barreira. Então, por isso, teria a candidata o direito líquido e certo de ter a sua prova corrigida. Além disso, essa mesma lei tem sido utilizada pelo Estado do Rio de Janeiro no concurso que está em vigor da Polícia Civil, que está em andamento, para que os candidatos façam o teste de aptidão física, e que é muito parecido aqui, porque lá é para fazer o teste de aptidão física, que seria para a correção das provas subjetivas. Óbvio que levando em consideração a aprovação do candidato, né, e que houve essa aprovação. Então, em decorrência disso, foi impetrado o presente mandado de segurança para que a impetrante possa prosseguir nas demais fases do concurso público, com a correção da sua prova subjetiva, apresentação de título, e sendo aprovada que fique na figura e na lista final de aprovados, e que a liminar concedida também seja confirmada. Tá bom, doutora, muito obrigado. Vamos voltar então para o desembargador Werson, por favor. Senhor presidente, inicialmente saúdo a eminente patrona e impetrante pela eloquência na sustentação. Certamente a candidata, se aprovada, tivesse sido, enriqueceria sobremaneira o quadro funcional do nosso Tribunal de Justiça, sem dúvida alguma. Se desincumbiu brilhantemente de uma sustentação oral numa matéria complexa, em causa própria. Parabéns. Está aprovado. Em relação ao mandado de segurança, senhor presidente, como todos os colegas já votaram na pauta eletrônica, e a ementa ela está bem detalhada, vou pedir licença à eminente patrona impetrante para fazer a leitura da ementa. Se houver necessidade de esclarecimentos, mandado de segurança originário, 61º concurso público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para o cargo de analista judiciário sem especialidade da primeira região. Candidata objetivando seja aplicado disposto na Lei Estadual 9.650 de 22 para afastar a cláusula de barreira e prosseguir nas demais etapas do certame com a correção de sua prova discursiva. O mandado de segurança impetrado pela candidata, uma das vagas destinadas à ampla concorrência para o cargo de analista judiciário sem especialidade, e que obteve 45 pontos na prova objetiva, alcançando a 340ª posição. Objetiva a impetrante a aplicação do disposto na Lei Estadual número 9.650 de 22 para afastar a cláusula de barreira e, por conseguinte, prosseguir nas demais etapas do referido certame com a correção de sua prova discursiva, abertura de prazo para eventuais impugnações, apresentação de títulos e classificação final, e, se o caso, posse e exercício no cargo. No item 11.7.1 do edital do concurso, estabeleceu-se que seriam corrigidas as provas discursivas dos candidatos que alcançassem o quantitativo de correções estabelecido no quadro do anexo 1.
De acordo com o supramencionado anexo 1º, analista judiciário sem especialidade, o total de vagas para ampla concorrência destinadas à primeira região, Rio de Janeiro, seria de 2 vagas mais um cadastro de reserva, cujo quantitativo de candidatos a terem a prova discursiva corrigida equivaleria a 17 candidatos para as vagas de ampla concorrência, 5 candidatos negros ou índios, 2 candidatos hipossuficientes. A impetrante foi eliminada do certame, considerando que teria alcançado a 340ª posição nos termos do subitem 11.7.2 do edital. Defende a impetrante haver conflito entre o disposto no edital e a Lei Estadual nº 9.650 de 22, aduzindo que os candidatos não classificados dentro do quantitativo de vagas disponibilizadas no certame não poderiam ser considerados eliminados. Legislação referida que dispõe sobre nomeação e posse de candidatos aprovados em concurso público no âmbito do Estado do Rio de Janeiro fora do número de vagas oferecidas, mas dentro do prazo de validade do certame, situação fática e jurídica bem distinta daquela narrada neste mandamos. A limitação estabelecida no edital, denominada cláusula de barreira, já teve a sua legalidade reconhecida pelo Colégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do tema 376, que fixou a seguinte tese, aspas, é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame, fecha aspas. A ausência de demonstração de violação a direito líquido e certo, eu cito 2 precedentes do nosso órgão especial, um da relatoria do desembargador Maurício Caldas, outro da relatoria do desembargador César Cury, nessa mesma linha de entendimento. Então, eu estou votando no sentido da denegação da segurança, julgando prejudicado o agravo interno. Não sem reforçar os meus elogios à impetrante. Sim, a doutora falou muito bem, jovem, vislumbra um futuro brilhante para a senhora. Veio e apresentou-se muito bem na tribuna. Concordo com o desembargador Werson. Bem, o desembargador está denegando a segurança. Alguma divergência? Então, por unanimidade de votos, foi denegada a segurança e prejudicado o agravo interno nesse caso, né, desembargador? Prejudicado o agravo interno. Nos termos do voto do relator. Esse é o resultado. Presidente, só em reforço à tese anterior, um comentário eminente, patrona. A minha primeira tribuna foi negando provimento ao recurso. Então, acho que por aí Vossa Excelência ainda tem um caminho bacana, bonito pela frente. Lógico, isso não é demérito para ninguém. É assim que acontece. Passe bem, doutora. Processos da terceira vice-presidência, 7, 8 e 9, 10 da pauta. Agravo cível. O agravante no 7 é o Carrefour. No 8 é a refinaria de petróleo de Manguinhos. No 9 é Rodopetro. E no 10 é o próprio Estado do Rio de Janeiro. O advogado presente em algum desses, qual é a doutora da senhora? 7. Desembargador Maldonado, o único desses é o 7. Todos Vossa Excelência disponibilizou o voto. Exatamente, presidente. Eu estou negando provimento aos recursos. Do 7, em homenagem à ilustre advogada que aqui está, faça a leitura da emenda agravo interno e deposto contra a decisão da terceira vice-presidência que aplicou a sistemática da repercussão geral e com base nos temas 1076 do STJ, do tema 1076 do STJ, estou corrigindo, determinou o sobrestamento do recurso especial, correta aplicação do disposto no artigo 1030.3 do CPC, que orienta o sobrestamento dos recursos enquanto não definida a tese do precedente qualificado. Manutenção da decisão agravada, estou negando o provimento ao recurso, presidente. Desembargador nega o provimento ao recurso de agravo pautado sobre o número 7 e o mesmo voto
no mesmo sentido aos demais, 8, 9 e 10. Todos estão de acordo? Então, para todos os recursos, foi negado provimento nos termos do voto do relator. Processo também da relatoria do desembargador Maldonado é um embargo de declaração número 11 da pauta refinaria de petróleo de Manguinhos. Eu estou negando provimento também ao recurso, aos embargos de declaração, presidente. Todos já receberam também o voto, todos estão de acordo? Então, por unanimidade, rejeitados os embargos de declaração. Peço aos eminentes colegas que votem na sessão virtual os números nos processos de números 12, 18, 40, 41 e 42. Muito obrigado pela presença de todos. Está encerrada a sessão.